vascaína, Neymar chegou no Brasil e vai ser apresentado pelo Santos. Já imaginou esse confronto aí no Campeonato Brasileiro? Menino Couto contra Neymar? Ainda tem o Payet também, né, que bateu uma boca, né, nos tempos de PSG e Olympique de Marseille. Thiagão, aonde você quer chegar, irmão? Família, se você fosse um atleta profissional, você gostaria de jogar com o Neymar? Acho que sim, né? Por que isso, Thiagão? Porque tem um jogador do Vasco que tem essa possibilidade. A gente vai resenhar sobre isso. O último capítulo da novela americana Brian Rodrigues chegou. É hoje, dia 31 de janeiro. A gente vai trazer aqui mais alguns detalhes, né? O valor que o Vasco ofereceu aí ao América do México, salário de Brian Rodrigues, olha, muito papel colorido. Os motivos também, o GE pontuou, porque o Vasco insiste, mas insiste nesse jogador. E além disso, o Vasco joga amanhã, né, contra o Volta Redonda. Eu quero trazer aqui um comentarista da Sport TV que eu gosto muito, que é o Rodrigo Coutinho, avaliando o trabalho de Fábio Carille. A resenha tá boa. Chega aí, família vascaína, só quero te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos começar a nossa resenha. Eu tava vendo essa postagem aqui no News Colina, bem interessante, sobre o nosso atacante Alex Teixeira, que nesse momento é um titular do Vasco. Tá aí, ó. Alex Teixeira é o 9º jogador em atividade no Brasileirão com mais gols marcados na carreira. Tá aí o ranking pra você, ó. Neymar, Hulk. O Neymar tem 439 gols, né? Hulk também, tá ali o nosso Teixeira, né, com 179 gols. Pô, Teixeira, dá pra passar o Gilberto aqui, hein, irmão? Será que dá não, família? O Alex Teixeira não é um jogador assim, né, de tantos gols, família. Mas eu puxei aqui essa resenha pra gente trocar uma ideia sobre esse jogador, como eu disse, né, nesse momento titular do Vasco. Você acredita no Alex Teixeira para essa temporada? E basicamente, a minha opinião é a seguinte. Eu penso que é um jogador para compor elenco. Eu não vejo o Alex Teixeira sendo titular do Vasco durante a temporada. Não sei se você concorda comigo. Nesse momento, né, é um cara que tá se esforçando bastante. Eu não vejo assim como alguns vascaínos que, nossa, horroroso. Não, eu acho que é um cara que tá querendo, que tá demonstrando, tá ajudando ali na linha de quadro quando o Vasco, né, fica sem a bola. Correu bastante contra a Portuguesa, mas eu não enxergo o Alex Teixeira como um titular do Vasco. Um jogador para entrar no decorrer das partidas e aí sim, até contribuir um pouco mais pela condição física, pegar o adversário cansado. Mas assim, como a gente sabe, né, que o Vasco tá buscando aí jogadores para o comando de ataque, né, atacantes de lado, de repente o Alex Teixeira pode ser um atleta que vai perder espaço no Vasco, né? Claro, tudo depende dos nomes que vão chegar no Vasco. Então, nesse primeiro momento, acho que é um jogador que merece até ser titular do Vasco, até porque, né, o Vasco não tem o David, o Vasco não tem o Adson, tem essa questão também dos nomes que vão chegar no Vasco, então ele merece ser titular nesse momento. Mas eu vejo o Alex Teixeira um jogador para compor elenco, que pode perder espaço dependendo dos nomes, porque o Vasco precisa, né? O Vasco precisa ali do lado do Verratti ter um jogador de mais dinâmica, de mais velocidade, para dar essa opção para o Felipe Coutinho, né? Que ele passe no ponto futuro, ganhar em velocidade, não somente esse jogo de aproximação, né? Porque aí fica muito ali uma questão talvez para o Paulinho, ser esse homem, o Tietchan também aparecer ali, os laterais, não. O Vasco tem que ter essa opção na frente, mas me conta aí o que você acha também do Alex Teixeira. Família, quero resenhar com vocês agora sobre essa opinião aqui do Rodrigo Coutinho falando sobre o trabalho de Fábio Carille. Tá na tela. Tem um detalhe desse Vasco, né, que eu acho que o Carille tá trabalhando bem em cima daquilo que ele tem no elenco, né? Se a gente olha pro elenco do Vasco, acho que a carência é unânime. Faltam jogadores de lado de campo de velocidade. Sim. Qual é a proposta dele inicial? Liberar os dois laterais ao mesmo tempo, para ocupar os flancos do campo. Isso aconteceu de novo ontem. Tanto o Vitor Luiz quanto o Puma, o tempo inteiro eram os homens que geravam essa amplitude ao time, né? Bem espetados no campo de ataque. Acontece com o Paulo Henrique e Piton quando o time titular está jogando. E preencher o meio com jogadores com característica de meia mesmo. De boa retenção de bola, né? De bom passe, que vão se aproximar para articular. Ontem a tentativa, óbvio, né? Como a Yelo bem citou, jogadores menos qualificados tecnicamente. Acho até jogadores que não se soltaram ainda no Vasco como pode se soltar, como o Jean Davi, o Maxime Domingues. Vai soltar quando? Pois é. Soltar quando? Eu ia fazer essa pergunta. Eles estão desde o ano passado, né? Desde o ano passado. Mas eu acho que o Maxime tem mais qualidade do que o Jean. Eu vejo mais qualidade no Maxime no trato com a bola. Quando entrou no time alternativo, teve bons momentos, né? Eu acho que o Jean tem um pouquinho mais de dificuldade.
Não sei se vão se soltar, tá? Não estou garantindo isso aqui. É muito erro na tomada de decisão, é impressionante. Mas são jogadores que têm essa característica, né? Que são mais meias do que pontas. O Carille falou sobre isso e falou bem ontem na coletiva, até para deixar isso bem claro pro torcedor qual é a característica de jogo deles. Para mim, a principal diferença também passa pela questão da iniciação das jogadas, né? Se a gente olha o time titular do Vasco, é uma trinca de meio que tem Jair, Paulinho e Tietê. Né? Ontem você tinha o Hugo Moura, que fez um bom jogo, mais uma vez, Matheus Carvalho, e o Maxime fazia ali, recuava um pouquinho para fazer a trinca, às vezes adiantava um pouquinho para jogar mais próximo do lado direito do campo. Óbvio, né? A qualidade não é a mesma, o trato com a bola não é o mesmo, a dinâmica não é a mesma e naturalmente vai ter dificuldade. Até acho que o Vasco começa bem o jogo, depois tem uma queda de produção, o Maricá sobe de produção também na reta final do primeiro tempo. Tem um jogador ontem que eu acho que a gente pode destacar, que é o Souza. Souza virou zagueiro, né? Hoje é um reserva do time do Vasco. A gente não sabe se essa situação vai permanecer, mas eu gostei da atuação dele ontem. Não só nos aspectos defensivos, mas também ofensivos. O Vasco ganha um zagueiro com mais qualidade na saída de bola. Acho até que na comparação com os outros zagueiros do elenco, ele sobra nesse sentido. O Souza sempre foi um volante que se caracterizou pelo bom passe, pela visão de jogo. E ontem ele iniciou bem algumas jogadas, ele escolheu para onde o passe tinha que ir com mais sapiência do que os outros zagueiros do Vasco, os outros defensores do Vasco. Acho que assim, não é para ser titular ainda, mas é para ficar de olho. Acho que se ele tiver sequência, ele pode brigar por uma vaga. Rapidinho, em cima do Souza. Eu só preciso esperar, só preciso ver ainda um confronto em que ele tenha que correr atrás do atacante. Claro. Sim. Porque aí eu acho que ele pode sofrer. Eu acho, Ayala, que com o Carille isso vai acontecer menos. Dependendo do adversário que o Vasco vai encarar, o Vasco não vai ter uma postura tão agressiva de marcação. Acho que vai recuar um pouquinho mais o bloco. Geralmente é o histórico do Carille contra adversários de maior poderio técnico. Quando ele falou do Souza, você pulou da cadeira. É ou não é, família vascaína? Mas assim, eu não acho que ele falou nenhuma besteira. Porque, de fato, o Souza tem qualidade para jogar, tem bom passe, mas eu não vejo o Souza, né, como titular do Vasco, até futuramente falando, tá? Porque, assim, quando você olha essa forma de jogar do Vasco, essa maneira de jogar, e o Rodrigo Coutinho pontuou muito bem ali, né, com uma dinâmica no meio-campo, aproximação, os laterais pisando na área, eu entendo que é muito importante, né, ter dois zagueiros com uma boa velocidade. Porque de repente você perde ali uma bola, né, não dá tempo ali de algum jogador fazer a recomposição, você tem ali dois zagueiros para, fazer uma cobertura, né, impedir um contra-ataque, e aí não é o caso do Souza. Assim, pra gente pensar no Souza como titular do Vasco, não, eu acho que tem que ter uma outra dinâmica, né? Ter esses jogadores aí de lado de campo que o Carille gosta, que ajudam na recomposição, na marcação, ter um jogador de pegada ali na frente da área. E claro, né, o Souza melhorando também o seu condicionamento físico. Família Vascaína, mais eu vejo o Souza bem atrás aí nessa disputa que ainda tem, né, o Maurício Lemos para fazer a sua estreia com a camisa do Vasco. Em relação, assim, aos outros pontos que o Rodrigo Coutinho colocou, até essa questão, né, dos laterais pisarem na área, né, como eu comentei com vocês, acho que é importante ter esses dois zagueiros de velocidade, e hoje eu vejo João Vitor e Oliveira como titulares do Vasco. Já comentei aqui com vocês que eu não acho que o Maurício Lemos vai sair bem também nessa maneira de jogar ali, que algumas vezes a defesa, né, tem que fazer essa cobertura, ter uma certa velocidade, que não é o caso do Maurício Lemos, né? E concordo plenamente, né, que o Vasco tem que ter jogadores de velocidade. Eu comentei sobre isso quando a gente falou, né, sobre o Alex Teixeira, mas quero saber o que você acha aí da opinião do Rodrigo Coutinho. Agora, vamos falar sobre o menino Sforza. É isso mesmo, família. Tá na tela para vocês, ó. Santos fez proposta por Sforza. Clubes da MLS, Arábia Saudita e Itália também querem o jogador. Então quer dizer que o empresário do atleta não tava de gogó, causada, né? E tá aqui, ó. Lucas Mussetti, me parece que é o nome do jornalista. O Santos avalia a contratação de Juan Sforza, que é bem avaliado pelos analistas do clube paulista. O Peixe cogitou uma troca por Lucas Braga, mas o atacante foi para o Vitória. A negociação pelo argentino, a princípio, não envolveria um jogador santista. Até porque, sei lá, né? De repente o Guilherme, galera, Neymar não, né? De repente o Guilherme, mas com certeza o Santos não vai, né, envolver aí o Guilherme, que hoje é um titular do Santos. Eu entendo que o Santos vai mudar muito, né, com a chegada aí do Neymar. Também não sei como é que vai ficar essa questão aí, 6 meses de contrato, mas se ele vai estender, mas, né, de repente, o efeito Neymar, o Santos vai conseguir aí contratar bons jogadores. E esse Santos que a gente está vendo aí hoje, né, lá na frente pode ser totalmente diferente, além de, poxa, se o Neymar conseguir... É aquele papo que a gente tem aqui do Felipe Coutinho, né? Fisicamente bem, esquece. Vai fazer... né?
quero nem falar, né? O Neymar é muito acima da média, pelo amor de Deus. Mas assim, família, falando do Sforza, né? Vocês podem até jogar na minha cara. Tá vendo, Thiago, tu fala do cara aí, não sabe de nada. Vou respeitar muito a sua opinião, mas discordando, né? Respeitando, mas discordando, é isso. Eu já falei aqui algumas vezes, não é um jogador ruim. Não é um jogador que não sabe jogar, que não tem qualidade, que não tem bom passe, bate bem na bola. Olha o gol de falta que ele fez contra o Corinthians. Personalidade, né? Marcou ali nas cobranças de pênalti que ele disputou. Mas é um jogador muito lento para esse Vasco, né? A maneira que a gente joga hoje, até mesmo agora com o Carille, no ano passado, não tem esse encaixe, sabe? E acho que ele vai ter muita dificuldade no Santos também, né? Aqui no futebol brasileiro. Por isso que acho que o staff do jogador e até mesmo o Sforza, eles têm que pensar muito bem nesse planejamento aí de carreira. Talvez seja interessante a Liga Americana, a Liga Saudita para ele, mas, né, caso aconteça aqui a ida do Sforza para o Santos, deve gostar aí de jogar com o Neymar. Gostaria muito de saber a sua opinião. Para finalizar o nosso vídeo, eu prometi, é a última vez que eu falo aqui sobre Brian Rodrigues, família vascaína. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, né, o Vasco ia aguardar até hoje a resposta do América do México, dia 31 de janeiro. Não respondeu? Cagou para a proposta do Vasco? Vida que segue, Brian Rodrigues vira a página, o Vasco vai buscar outros nomes que, segundo alguns jornalistas, o Vasco tem até, né, propostas aí com esses atletas. Tem plano B, plano C. Mas olha só, família, o GE pontuou aqui algumas questões sobre o Brian Rodrigues e por que a insistência nesse atleta. Vou colocar aí pra gente debater, ó. Jogador pronto. A direção do Vasco enxerga Brian Rodrigues como um jogador pronto para o time titular, com a necessidade de um ponta esquerda no elenco. O uruguaio é visto como um atleta que não terá dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro. Ele surgiu no Peñarol como uma das grandes promessas locais e teve destaque na MLS e também, né, na Liga do México pelo América. Aqui eu não sei se é o Los Angeles FC, família, deve ser, né? Brian Rodrigues também atuou no futebol espanhol. Ele foi emprestado ao Almeria em 2020. Nas últimas 3 temporadas no México, são 85 partidas, 18 gols e 13 assistências, né? Tá pontuando aqui que o atacante é constantemente convocado aí para seleção uruguaia, onde já atuou com o Pumita e também com o Maurício Lemos. Encaixe no time titular, tá aí, ó. Aos olhos da comissão técnica e do departamento de futebol, Brian Rodrigues é um jogador que se encaixa bem no time titular do Vasco. Ele é visto como um atacante de boa participação no último terço que o clube precisa no ataque e tem 2 características que chamam a atenção. Além da velocidade e do poderio de finalização e criação de jogadas, Brian Rodrigues é um jogador que gosta de sair da ponta para o meio, invadindo a área e se associando com os meias e atacantes. Essa é uma característica que agrada a comissão técnica, que sente falta de um jogador que ataque o espaço. A versatilidade do uruguaio também agrada. Ele é capaz de atuar nas 2 pontas. Poxa, bem interessante aqui nesse resumo do GE sobre esse atleta. Eu sei, família, não vai adiantar nada, né? A gente debater isso aqui se o América do México não aceitar a proposta do Vasco. Mas assim, uma avaliação interessante a gente pode comparar com o Jean Davi, né? Eu não sei quem está avaliando agora nesse momento o Brian Rodrigues, ia falar Maxime Domingos, ó. O Brian Rodrigues, mas aí beleza, né? Um jogador de velocidade, consegue ali se associar com jogadores de meio campo, ataca o espaço. Então, poxa, essa é a avaliação. Entendo que, claro, olha o quanto, né, o Vasco está disposto a pagar por esse atleta. Não dá nem para comparar com o Jean Davi. Mas, poxa, é tentar, na questão do investimento que foi feito com o Jean Davi, tentar encontrar uma característica, né? Pô, ataca o espaço, não entrega tantos gols, mas é um jogador de velocidade que ajuda na recomposição. Cara, o Jean Davi, sinceramente, né, eu não entendo o que o Vasco quis ali, qual foi a avaliação nesse atleta. Muita dificuldade. Tem que entender, né? O futebol que você joga aqui, que tá sendo praticado no país de muita intensidade. Pode um ou outro jogo faltar ali na questão, né, técnica, mas é sempre jogo de pegada aqui no Brasil, né? E o Jean Davi não tem encaixe, ele não consegue sobressair contra os pequenos, sabe? Contra o Boa Vista, difícil. Aí joga em São Januário, né? Contra o Maricá, difícil também. Então, sinceramente, eu não entendo. E aí, para finalizar aqui a nossa resenha, tá aí a informação do Atenção Vascaínos. A proposta do Vasco pelo Brian Rodrigues foi de 7 milhões de dólares, por 65% dos direitos econômicos do jogador. A matéria está pontuando aqui que o América do México quer vender 80%, o América do México tem 80%. Então, eles gostariam de vender esse percentual todo.
E uma outra questão aqui que atrapalha na negociação é que o tempo, né, da janela lá do México tá para acabar, e aí eles não conseguiriam, né, ter o tempo hábil para contratar um outro jogador com a condição de ser titular. E isso dificulta aí para o Vasco ter êxito nessa negociação. Mas o Vasco conta também aí com o jogador que quer atuar no futebol brasileiro. E aí, segundo aqui, né, a galera lá do canal Na Torcida Vascaínos, o Fábio Torres apurou aqui o salário do jogador, porque, né, eles mesmo comentaram que o Vasco já acertou com o atleta, né, só ia definir com a América do México. E ele está dizendo aqui, né, que ele ganharia em torno de $170 mil mensais, que dá em torno aí de 1 milhão na cotação atual. Mas e o Verratti, será que o Verratti vai ficar chateado? Tem que entender, né, jogador jovem, de 24 anos. Assim, se, né, for uma informação correta, o Vasco está botando muita fé nesse jogador, né? O valor pela transferência e salário, né, comprovam isso. Então, é até hoje, né, família? E aí, fim dessa novela mexicana, vamos aguardar se o América do México vai responder aí essa proposta do Vasco. Caso não responda, o Vasco, né, vai para uma outra novela, podemos dizer assim, né? Vou ficando por aqui, quero muito saber a sua opinião. Valeu, família, tamo junto!